Bom dia, bom dia! Olha o café. Eu, você e um café. Eu me preocupo demais. Quantas vezes você já ouviu ou já falou isso? Quantas vezes você foi quem ditou a regra de eu me preocupo demais. Preocupo demais. E aí? Será que existe a necessidade dessa preocupação? Como a própria palavra diz, é estar antecipadamente ocupado com algo. Essa é a ideia da preocupação. E é comum nós acharmos que estou preocupado, eu me preocupo muito, eu me preocupo com isso, preocupo com aquilo. Seja bem-vinda, Lucy. E nós devemos tentar manter a nossa mente quieta. A preocupação é algo que ela monta para nós. Ela apresenta para nós. E você já percebeu que mais de 90% das coisas que você se preocupa não acontecem? Digo até mais de 95% dessas coisas que você preocupa não acontecem. E até eu conversando com uma pessoa sobre isso, e ela dizendo que eu me preocupo, a gente numa brincadeira falou, começa a anotar tudo o que você está preocupada. E depois, quando elas forem ocorrendo, você dá um check. Tipo, me preocupei e realmente foi importante fazê-lo. Sabe o que foi incrível disso? Em 6 meses, teve muita preocupação sendo colocada ali. Olha, dava quase um livro de preocupação. E ela não fez o check em nenhuma. Então, algo está errado. Algo não está certo. E o que é isso? São as preocupações de nossa mente. A nossa mente ocupada em nos apresentar algo constantemente, tentando nos fazer movimentar. Esse movimento constante, esse barulho constante nos atrapalha e eles vão nos sendo jogados no peito para que nós nos perturbemos. Mas minha mente vai querer que eu me perturbe? Sim. A sua mente te perturba, te jogando no futuro e no passado o tempo todo, para que você fique nessa movimentação maluca, nessa zoeira, como a gente brinca, o qual te mantém atordoado, a qual não faz você estar nesse momento, no agora, realmente no que seria o princípio, o propósito principal. Nós temos um propósito que é primário e um propósito que é secundário. E isso acontece em todas as coisas que nós fazemos, seja elas das mais simples ou das mais complexas. Mas sempre ela vai estar nessa mesma pegada. Dia, meu amor. E essa situação é interessante nos atentarmos. Que nós vamos nos enrolando sozinhos, nos preocupando com coisas que pouco importam. A nossa mente, de acordo com os nossos modelos mentais, dá uma conotação
de importância àquilo, e nós, enganados pelo nosso falso eu, abraçamos aquilo e não queremos largar. Fazemos uma novela sobre o tema, o qual, lançado pela nossa mente, foi colocado, e essa novela em vários capítulos que nada realmente ocorre. Por exemplo, uma situação de você lavar a louça. Qual é o propósito principal em lavar a louça? Nesse ponto, talvez você pensou, manter tudo em ordem, manter tudo limpo. Mas não. O propósito primário, o de em lavar a louça, é lavar a louça. É o óbvio. Sabe aquela situação do óbvio que ignoramos? É isso. O propósito primário de lavar a louça é lavar. O secundário, segundo, seria manter a ordem. Se nós temos uma situação de ir ao mercado, o nosso propósito primário é ir ao mercado. O secundário seria pegar as coisas necessárias dentro do mercado. Só que nós vamos nos agitando e vamos atropelando tudo e não entendendo o que é uma coisa e outra. E essa situação de não compreender faz com que nós também nos perdemos nessas situações da preocupação. Preocupar-se antecipadamente com algo. E aí você vai tentar tirar conclusões, decisões, discernimentos em cima de tudo o que você pensa, como age, de acordo com o que foi a sua vivência até agora e tudo que você tomou por conhecimento. E você não consegue fazer isso. São raras as situações que você vai fazer. Que possivelmente sua mente falou, não, eu faço. Eu sei muito bem. Eu me preocupava muito com as coisas, constantemente. Mas de nada valia. Não tinha o porquê fazer. Essa preocupação, nada ocorria daquela forma. E fazendo isso, nós desgastamos mentalmente a nós mesmos para depois ter que tomar ações ou atitudes em cima de outro caminho. Porque a preocupação faz com que nós desenhemos um mapa, o qual seria o percurso a ser adotado. Vamos desenhando certinho. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que no presente do agora, naquele momento exato, que é o momento que você tem condições de exercer uma influência, de exercer uma ação, nada se apresenta como foi a novela que você fez. Ou muitas vezes até mesmo uma grande produção digna de Steven Spielberg. E é assim, porque a nossa mente tem uma força e uma qualidade incrível de criar. Só que se nós focarmos de um lado, ela vai desenvolver de acordo com os nossos modelos. Se focarmos para o outro, ela o faz da mesma forma. Então, nós devemos ter e praticar a consciência. Olhar de fora tudo o que está acontecendo. Olhar como fazemos
quando sentamos no sofá para assistir um filme de fora. Só que nós temos que fazer isso com a nossa vida. Ah, caramba, isso não dá para fazer. Isso é uma situação que a sua mente já está falando. Tem um desenho muito legal, chama Luca. É um desenho da Disney, se eu não me engano. E tem um personagem que ele vive o presente dele. E o que é engraçado é que ele percebeu que a mente dele movimenta-se o tempo todo, o barulho da mente, tentando fazer com que ele tenha medos, receios, preocupações. E ele acabou utilizando um gatilho mental, e o gatilho dele é que ele deu um nome à sua mente. E muitas vezes quando ela tende a colocar alguma coisa, tem uma cena no filme que eles querem descer uma ribanceira de uma bicicleta montada, e aí o medo começa a querer instaurar, e ele, ajudando a um outro personagem que está junto, ele diz: diga à sua mente, silêncio, Bruno! Então, é isso que nós temos que praticar. Talvez até no momento de consciência, nomear a sua mente para que você possa, todas as vezes que ela tentar apresentar para você algo que te colocaria numa pré-ocupação, ocupar-se com algo antecipadamente, você parar e gritar: silêncio, Bruno! Ou seja lá quem é o silêncio que você tem que gritar para que você possa ouvir. O silêncio. O som do silêncio. É a partir dele que tudo é criado. Tem uma música, eu não lembro os artistas agora que cantam, mas ela é em inglês e ela chama-se O Som do Silêncio. Sound Silence. E é interessante quando nós escutamos essa música entendendo esse outro lado. Porque às vezes a música passa sem que nós tenhamos consciência do que está acontecendo. Mas ali, talvez em um momento de lucidez e essência, um tocar da sua essência, ele conseguiu colocar sobre o som do silêncio. Que é só dali que tudo parte. Não existe nada criado fora do silêncio. Como também não existe nada que possa ser criado sem que tenhamos um espaço vazio. E começou a ficar complexo o negócio, né? Mas é assim. Perceber que tudo parte do som do silêncio é incrível. Perceber que nós não precisamos nos preocupar vai te dar uma liberdade gigantesca. Vai fazer com que você consiga viver a sua vida de forma mais tranquila. Quanto mais tranquilo? 100% mais tranquilo. Pode ter certeza. Pratique um pouquinho. Aproveite que você vai estar sem a agitação da semana. Aproveite o seu fim de semana para que você possa ouvir o silêncio, ver que tudo parte dali. E também, todas as vezes que você perceber a sua mente se movimentando, fique atento a ela.
Toda vez que ela estiver se movimentando, como dizia minha avó, corta as asinhas dela. Corta as asinhas dela e diga, aqui não. Não se preocupe com aquilo. E anote. Faça uma atividade. Mantenha um pedacinho de papel e uma caneta perto de você e anote a sua preocupação. Que você quis se preocupar, mas tire ela. Só perceba. Olhe, escreva e depois não pense mais nela. Retire os seus pensamentos dali. Se aparecer novamente, escreva. Apareceu outra, escreva o que é. Depois, faça uma revisão naquilo que você colocou, escreveu. E sem julgar, sem se preocupar, sem rotular, sem tentar achar uma explicação para o que você pensou, visualize e veja se era justo você perder a preciosidade do seu tempo se desgastando e se preocupando com aquilo. Você vai começar a acender uma luz sobre os seus pensamentos. E o que vai ser legal disso? Você vai começar a treinar a fazer isso. A treinar a se manter no seu momento presente. Vivenciar o que você tem que fazer naquele momento exatamente. Naquele único momento. E não se preocupar com coisas. O único momento, o que você tem que fazer, como você tem que fazer. E não se preocupar. Ó. Sabe aquela história que Jesus fala que nós temos que estar na porta estreita? Momento agora, meu momento. O que é importante? Porta estreita. Minhas preocupações. Portas largas. Não se foque nisso. Preocupação é as portas largas. Porta estreita, o seu agora. O único que você tem o controle. O único que você consegue vivenciar. A única realidade que vai existir na sua vida está agora, nesse momento. Agora, prestando atenção no que eu estou falando para você, você está no propósito primário do que nós estamos fazendo. Focado aqui. Mas se a sua cabeça está, eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar aquilo, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ir em tal lugar. Se tudo isso está acontecendo, o turbilhão de movimentações na sua cabeça, você está nas portas largas. E as outras coisas? Quando a gente começa a perceber isso, começa a você ficar até preocupado, falar, caramba, olha aí, olha o que eu fazia, olha ali, olha. Então, esqueça as preocupações. Foque. Eu estou no meu trabalho, vou fazer aquilo. Eu estou na convivência com meus filhos, vou fazer aquilo. Estou no meu momento com a minha esposa, com meu esposo, vou fazer aquilo. E quando que eu vou me preocupar? Nunca. Não precisa. Lembra aquela situação das sementes? A preocupação é a dúvida da semente que você utilizou.
Se o plantio foi certo, a colheita é certa. Tudo o que você estiver vivendo foi o que você cultivou. Ah, não foi não. No post de ontem, no carrossel eu coloquei, tá uma explicação sobre isso. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Esse é o Eu, Você e um Café de hoje. Eu me preocupo demais. E não esqueça, caneta e papel do seu lado. Marque tudo o que a sua mente tentou te colocar. Só que só escreva e esqueça. Não se preocupe. Até logo, até segunda no nosso café. No mesmo horário, 7h45, ao vivo, sempre. Lucy, um ótimo final de semana. Lê até daqui a pouco. E a todos vocês que veem o café em outros instantes, uma ótima reflexão.